Olá, muito bem, semanário número 26, vem com a gente em mais um semanário. Eu já tava com crise de abstinência do semanário. Transido de dor já. É, tava com crise de abstinência do semanário, porque na semana passada a gente não teve semanário em função do Santa Summit. A gente até disse no anterior, né, que talvez a gente gravasse de lá, não deu certo os nossos planos, acabamos ficando sem semanário, Claudemir. Inclusive, sabia, se eu te disser, tu não acredita? Não, acho que acredita porque tu acredita em mim, né? Mas recebi mensagens no WhatsApp da nossa audiência fiel, qualificada. Tu mandou uma notinha fiscal já. O pessoal mandou mensagem. E aí, não estou encontrando o semanário dessa semana. E o pessoal ainda tem o hábito ali. Semanário número 26, cadê? O pessoal está acompanhando os números do semanário. Claudemir Pereira. Só falta alguém que assina cheque agora. Só. Não, hoje em dia é o Pix. Não tem mais. Hoje vai ser no Pix. Agora vai ser no Pix. Aceito também. Tá tudo. Tu sabe que eu sou um refratário à civilização ocidental. Modernidade, essas coisas não pegam pra mim. Eu tava agora há pouco. Mas o Pix tu gosta, né? Pois é, mas demorei para aderir. Sabe quando é que eu aderi? Quando os meus clientes começaram a pagar por Pix. Aí, tudo bem que eu sou analógico, mas também não sou burro. E aí, mas eu estava conversando agora agora há pouco, com o meu amigo Marquinhos, que me substituiu no Sala de Debate. O Marcos Fonseca. Eu fiquei pensando em qual Marquinhos tu estava. Eu sou tudo carinhoso para mim. E tem um beijo pro Marquinhos da Rádio Medianeira, famoso. Marquinhos. Mas esse é Marquinhos original. Mais conhecido que as pedras da cidade. Mas ele é Marquinhos, porque é Marquinhos do Nome de Guerra, mas o Marquinhos, sim. É meu Marquinhos. O Marquinhos é apelido carinhoso. Sabe que tava ele, tava a Carmen Stagemeyer. Sim. Stagemeyer. É assim que você fala o nome dela, então? Não sei se é assim, mas eu sempre chamei de Stegmeyer. Mas ela acho que ela prefere ser chamada de Carmen Xavier. Sim, verdade. Fica mais prático. É que nem eu, Claudemir. Eu, no início da minha carreira, eu assinava Guilherme Seideles. Porque eu queria... Não que eu tenha algum problema com o bica da minha família, ao contrário, não tem nenhum. Mas o meu tio, eu tenho um tio que também é jornalista. Se chama Kleber Seideles. E aí eu quis manter o legado, né? Não é toda a família que tem mais de um jornalista, né? Aí eu quis manter o legado. Eu conheço uma que tem 3. Quis ajudar... Na mesma casa. Viu só? Na mesma casa. Vão ser burros assim. Né? Aí eu quis ajudar a perpetuar o legado jornalístico... Desculpa, Bianca. Desculpa, Pedro. Quis ajudar a perpetuar o legado jornalístico do meu tio, mas não deu muito certo, ninguém consegue falar Seideles. Tu sabe que eu já contei aqui como é que... Porque eu sou Pereira da Silva, mas eu não espalho muito, porque tem alguns credores que não descobriram ainda. Tu sabe como é que eu virei Claudemir Pereira? Eu não contei aqui ainda. Não, ainda não. Gente, mas uma coisa de cada vez. Primeiro devo dizer que eu estava falando com o Marquinhos Fonseca e com a Carmen. A Carmen saltou longe quando... Que ali o único que era do tempo do Telex era eu. O Marquinhos era fax, tempo do fax. E aí eu contei uma história de que em 1900 de outubro, 80 e alguma coisa, século passado, o Inter de Santa Maria jogou contra o Central de Caruaru. E nós recebemos uma foto por fax para poder colocar no jornal. Toda borrada e colocamos na maior orgulho. Claro. E aí, mas enfim. E aí a Carmen, que ali trabalha pertinho do Fonsequinha, disse: eu não sou do Telex, nem do fax. Tem certas urgências que ultrapassam, né, a qualidade visual do material. Agora mesmo nas enchentes a gente viu muito isso. Tu conheceu impressora matricial? Sim. Pois imagina uma impressora matricial trombeteando o dia inteiro do teu lado. Não, eu não cheguei a trabalhar na época do Telex. Esse era o Telex. Mas eu conheci o Telex. Inclusive esse mesmo tio que eu comentei, que era jornalista, por coincidência, ele foi funcionário da Embratel. E aí a gente tinha lá na casa da minha avó, tinha Telex, tinha fax, tinha tudo lá. Era uma casa muito moderna, tecnológica. Agora tudo misturou, mas na minha época o cara que fazia esporte ficava no fiofó da redação, sabe o que é? Lá no fim do mundo, né? E lá no mundo estava o Telex também.
Então, o teu amigo aqui, durante um bom tempo, sonhou com o barulho do telex. telex. Não, aquilo ali devia ser. Não, é todo dia. Porque todo dia. Mas aí tu não tá na redação, né? Quando tu tá na redação, tava. E as agências de notícia despejando notícias toda hora, Agência Brasil, agência. Agência Brasil não era esse nome, na época era, não me lembro, Empresa Brasileira do Vai Parta, EBN, uma coisa assim. Agora é EBC, né? EBC. Mas enfim, e claro, as agências cujo serviço o jornal comprava, como a Agência Jornal do Brasil, a JB, que morreu junto com o Jornal do Brasil, ou antes até, não sei. O Jornal do Brasil não existe mais, né? Não sei, na edição... Acho que só na edição online. Mas, enfim, se tem, tá desconhecidamente desaparecido. Mas era uma grande agência, vinha junto à Associated Press, que era a popular AP, os serviços eram juntos. Melhorou um pouquinho a nossa situação quando inventaram um tal de satélite. Custava o olho da cara, para não dizer outra coisa, e a gente acho que o Luizinho já não era mais vivo, Luizinho de Grande. O doutor Azaira disse, vamos comprar esse troço. Veio um cara do Estadão, e aí nós compramos serviços de outras agências, que eu não me lembro quais são agora. Mas aí vinha por satélite, olha que chique. E começou a diminuir o barulho e começou a perder a graça a redação. Não tinha mais máquina de escrever, né? Não tinha mais telex. Nos anos 90... Aliás, agora há pouco eu tive... Nos anos 90 sumiram as máquinas de escrever. Sim. Daqui a pouco elas também vão desaparecer. Sim. Aliás, já desapareceram. Elas não. O computador vai desaparecer. Sim. Vão inventar alguma coisa. Não, que é um lugar silencioso hoje em dia, a redação de jornal. Eu disse já isso viu hoje isso, ali. Eu disse hoje. Onde já se viu? Eu tive ali na redação também, conversando com a Fabiana Sparrenberg. Eu cheguei a ficar com vergonha de cumprimentar as pessoas. Eu cumprimentei-as. Não, eu já chego... Assim, oi, tudo bom? Eu sou espaventado. Como é que tá? Eu já chego agitando. Uma redação de jornal. Porque exatamente para dar um pouquinho de vida, né? Porque parece que estão velando alguém. Sim. E não é, veja bem, não é o Diário. É qualquer jornal moderno. É uma chatice. Eu vou dizer uma coisa, eu não me adaptaria jamais a um lugar como esse. Eu costumo brincar que eu trabalho num hospital, como você sabe. Sim. No hospital tem mais barulho que numa redação de jornal. É verdade. Pura verdade. É o horror. Pura verdade. Então, quanto tempo nós já matamos aí? Olha, aqui já foram 8 minutos de amenidades. Mas, pessoal, vocês nos desculpem, é que a gente tava com saudade, né, Claudemir? Então, eu tava com saudade do Claudemir, daí eu... Quero ouvir as histórias aqui. Isso que eu não vou falar isso que eu não vou falar da cara aquele que entrou na categoria de só... Não, o cara usa umas divisas perigosas. Essa aí, não cruza essa linha. Não cruza essa linha. Claudemir, fala. Temos muita coisa de política para atualizar, né? Então eu vou trazer aqui não sei se tem muita coisa. Porque... mas tem bastante. Eu tenho um pouco que bom. Tem bastante, eu tenho um pouquinho, mas de qualquer forma o que tem é relevante. E então eu vou dar uma aceleradinha nas pautas aqui para a gente deixar um tempinho mais gordinho ali no final para política. Mas, apesar disso, a primeira pauta envolve política de certa forma. Acho que até nem de certa forma, envolve política. Afinal de contas, nós tivemos ali no palacete da Vale Machado, né, uma moção de repúdio essa semana, que deu muito o que falar lá, teve xingamento, teve choro, teve vereador discursando com boneco no colo, teve de tudo. Então, só para explicar para o pessoal, teve uma votação a um repúdio proposto pela vereadora Marina Calegaro, do PT. O repúdio é ao PL 1904/2024, de autoria do deputado... Desculpa se não for assim que fala o nome dele, tá? Sóstenes. O deputado Sóstenes. É ele e mais uma dúzia. Sóstenes Cavalcante, ele do PL do Rio de Janeiro, tá? Que propõe a criminalização de alguns casos de aborto legal no Brasil. Desse caso aí, acho que não preciso explicar aqui, todo mundo sabe do que se trata, todo mundo sabe, tá polemizando aquela questão, inclusive o pessoal que é contra esse PL criou até o bordão, criança não é mãe, por causa de alguns desdobramentos da lei ali que pode A extrema-direita se lascou nessa brincadeira. Achou que a sociedade não ia se mobilizar, ela se mobilizou. O resultado é na Câmara. Claro que... Bom, exato, tanto 14-6. 14-6. A moção de repúdio ao PL, então... 2/3 da Câmara.
votação de 14 a 6. Mas assim, ó, de todas as coisas, Claudemir, que me chocaram nessa sessão, que como eu disse, teve xingamento, teve vereadora chorando, teve vereador que discursou com um boneco no colo, teve de tudo. Mas o que mais me chocou... Vocês veem essas coisas? É que o Instagram tá aí, né, Claudemir? Às vezes a gente não quer ver, mas acaba vendo. Reto. A gente acaba vendo. Eu, principalmente, quando eu vejo que é daqui, alguma coisa daqui, eu paro pra ver o que é, né? Porque algumas coisas daqui eu sou seletivo. A gente tem que ter pauta no semanário, daí a gente esse é o problema teu. Aí a gente acompanha, né, algumas coisinhas ali. Mas o que mais me chocou foi um vereador que votou a favor do repúdio, ou seja, votou a favor do repúdio, tá? Contra o projeto. Contra o projeto. Ele que é de direita, esse vereador, votou. Mas ele disse no voto dele que ele votou porque votar contra não é interessante do ponto de vista eleitoral. Aí eu fiquei pensando, Claudemir, tá? Tudo que ele votar agora tu vai pensar. Não, tem isso, mas eu fiquei pensando assim, ó, do que adianta tu se importar com o que os outros vão pensar na hora de votar, se tu tá contando pra eles que tu não tá votando de acordo com a tua consciência só por causa do que os outros vão pensar. Resumindo, o cara era a favor do projeto, vou dar o nome aqui, porque até porque a sessão é pública, né? Foi transmitida ao vivo, todo mundo que tá lá, disponível, tá lá, pode ir lá olhar. O vereador Tony Oliveira, ele disse, vou votar, não foi assim, não é um abre aspas, foi mais ou menos isso, vou votar a favor do repúdio, porque não é interessante, né, do ponto de vista eleitoral, votar contra. Mas então do que adianta? Então a gente sabe que tu é a favor do PL, só não votou, do que adianta, meu amigo? Olha, isso foi de tudo, foi o que mais me chocou. E tu quer que eu veja. Exatamente. E aí, essa aprovação aí do... Eu tenho algumas coisas que eu não preciso mais ver. Tô velho o suficiente para não me incomodar com essas coisas. Para não me irritar com isso. Tchê, não, a nossa Câmara de Vereadores, às vezes, assim... com certeza desempenha um papel louvável em muitos momentos, mas tem vezes que mete... Eu tô muita esperança que essa vez a renovação... Sabe que eu vou contar um negócio pra ti? Contar um negócio. Eu tava com minha senhora, sábado de manhã, claro que ela tava gastando, né? Eu tava de acompanhante. Tô me incomodando todas as vezes que eu cito ela aqui. Olha... Mas ela tá... Mas isso ela vai gostar do que eu falei. Porque ela pensa assim, eu vi 3 dinossauros da política. No sábado de manhã. Um do lado do outro. Senti uma saudade deles. E nenhum deles, todos são meus amigos, não é isso que eu estou discutindo. Nenhum deles pensa como eu. São conservadores, 3 conservadores, que foram vereadores, uns mais de um mandato. Mozart da Costa. Sim. Estou dando os nomes, né? O Ni Lacerda. Sim. Tio Oni. É teu tio? Não, é uma brincadeira do tempo que a gente trabalhou junto na prefeitura municipal ali. Ele me enxergava e dizia, parente. E eu, tio Oni. Todo mundo pensava que a gente era parente. E o outro, que era gerente da Corsã. Elias Pacheco. Neto. Gente, são conservadores, são politicamente conservadores, mas fazem uma falta gente como eles lá, porque algumas asneiras que conservadores dizem na Câmara, eles não diriam, embora pudessem defender. Sim. Então, eu sinto uma saudade. Aí eu vou fazer um link, não é ainda política, mas também pode ser. Nós temos aí um conjunto de antigos vereadores que estão concorrendo de novo. Eu até publiquei, eu não vou dar o nome aqui, porque eu não vou fazer campanha. Mas vou fazer campanha para que esse pessoal volte. Vai, porque tem que aqueles que não tiverem na tua lista vão reclamar, então azar, quer dizer que tu não quer que eu volte? Azar, pode pensar o que quiser, estou me lixando porque estão pensando, mas é a impunidade dos velhos. Eu estou começando a entrar naquela da impunidade dos velhos, mas enfim, são pessoas que tiveram um desempenho, e às vezes até na época a gente achava um saco, mas depois o povo tem uma capacidade incrível de piorar. É impressionante como piora de legislatura para legislatura. E não adianta ficar me apurrinhando, porque é verdade. Conta-se nos dedos de uma só mão. E não estou falando de ideologia, gente. Eu acabei de citar 3 conservadores que estiveram na Câmara. Poderia citar progressista, mas casualmente os 3 estavam. E eu comentei com a dona Fabiana, olha aí, sinto saudade do tempo deles. E ela disse, eu entendo.
E que ela não é da minha geração, né? Ela ainda pode se incomodar com o que fala. Eu já não estou me lixando se me incomoda ou não. Mas, então, Guilherme, me parece que eu estou com esperança de que alguns velhoilos, não velhacos tem que chegar já por aí. Velhoilos? Tem moçoilos e tem velhoilos. Ah, bom, entendi. Velhoilos são velhoilos até não é na idade, mas no tempo de serviço prestado, que se afastaram. Eu não vou dar o nome, quem quiser vai procurar no site do Diário, deve estar lá ainda a coluna, ou então procura no meu site, que no site não tem censura. Não tem censura. Aqui não tem censura, O Diário também não tem, aqui também não tem. Aqui tem restrição legal. É isso que eu quero dizer. São restrições legais que a internet não tem. Então, mas vamos lá, procurem, eu não vou dar os nomes aqui. Mas já escrevi sobre isso. Inclusive, casualmente, os 4 nomes que eu citei, veja só, os 4 foram presidentes da Câmara. Sim. Para começar. Os 4. E de partidos diferentes. Teve um até que mudou, foi da esquerda para a direita, assim, com uma facilidade terrível. Acontece. Sabe que do inverso, às vezes, acontece também mais raro. Acontece. Por exemplo, tem gente que não consegue entender o Dr. Farré, mas em todo caso, deixa assim. Eu vou te dizer que eu também não, mas vamos lá. Não tem tu ainda já mudou, tu já ainda acha que ele não vai ser candidato? Eu ainda acho. Eu perguntei para o presidente do partido, eu publiquei. Eu ainda acho. Ainda acho, porque eu ainda quero, se eu tiver certo, eu ainda quero estar certo sozinho. Mas acho que tu vai estar errado. Eu acho que eu vou estar errado, mas eu ainda vou manter a minha. Sabe que nem aposta, quando vai apostar em jogo de futebol, que tu traz esse resultado aqui, tá difícil, mas ele tá pagando bem, eu vou arriscar. E aí tu vai e bota lá uma. Se enraba. Como é que nós começamos essa conversa? Pois foi falando sobre a Câmara de Vereadores, né? E só para encerrar esse assunto bem rapidinho, a vitória dessa moção de repúdio fez com que isso encerrasse esse assunto porque prejudicou a outra moção, né? Isso, porque daí a vereadora Roberta Leitão retirou o pedido, ela tinha uma proposta de moção de apoio à PL. Seria derrotada por 14 a 6. Ela retirou porque por motivos óbvios, né? Se há uma moção de repúdio venceu, a de apoio não iria vencer. Deixa eu só dizer uma coisa sobre essas moções. Eu não quero entrar no mérito, eu sou a favor da moção, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. Eu acho que ela não tem a mínima importância. Eu também. Esse é o ponto, Claudemir. Mas já tivemos coisa pior. Isso é só para fazer o quê? Isso que fez aqui. Fez a gente comentar sobre a moção e mais ou menos para deixar claro para a população quem é contra, quem é a favor. E vou dizer agora aqui, tá? Vou dizer agora aqui com todo o respeito que me merecem e não vou dar nomes, porque aí cria problema. Sim. Mas todo mundo sabe quem as pessoas com as quais... Quando as pessoas ouvirem as pessoas falar, elas vão lembrar disso. Eleição municipal, salvo alguns casos bem específicos, nichos, não ganha eleição quem tratar do mundo. Ganha eleição quem tratar da paróquia, da comuna, da capelinha, da aldeia. Então é isso aí que eu queria dizer. E outra coisa, nós já tivemos porque isso não é de hoje, tá? Meu amigo, acho que foi meu amigo, puxa, como ele está morto, eu não queria, mas acho que foi ele, Paulo Denardinho, acho que mandou haver uma moção contra o Fidel Castro. Fidel Castro, inclusive, que morava, como se sabe, em Cuba, provavelmente acendeu um charuto a mais, tão preocupado, comprou uma pia nova, porque não tem a mínima importância, a não ser para o grupo próximo. Só que o grupo próximo é grupo próximo. O que adianta? Eu vou dizer uma coisa. Mas eu acho que é para reafirmar. Se eu fizer afirmar posicionamento. Mas problema não tá. Não tem. A não ser encher o nosso saco. Encher o nosso saco e onerar a Casa Legislativa, né? Porque em volta dessas moções aí tem toda a estrutura ali que tu tem. Porque, por exemplo, o dia da sessão, né, é quinta-feira, terça e quinta. Aí, não sei, essas moções podem ser votadas qualquer dia. Então, daí, às vezes, tu mobiliza a Câmara, mobiliza a Casa, o erário público,
Para uma moção dessas. Vou fazer uma reivindicação aqui. Precisamos ter um fogareirinho aqui. Para aquecer Ou a próxima vez a gente vai... Quem sabe aí com os patrocinadores a gente compra canecas térmicas. Podia. Né? Aquelas canecas a vácuo. Não tem aquelas que tem nome estrangeiro. As milionárias, aquela do urso com asa. Quem urso sabe? Com asa? A marca é um ursinho com... Eu nunca reparei. Presta atenção depois tu vai ver. É um urso com asas. É aquela que custa 100 um urso que voa. Contas. Isso, essa mesmo. Mas não pago isso por um caneco nem eu não vou te dizer nada. Se me derem... Não, se derem eu aceito. O pior que tu sabe que eu ganho no lugar do seu trabalho, quebrei outro dia aquela que fica do lado da minha cama na hora de dormir. Não vem com essa conversa que quase todo mundo tem, tá? Não vamos me chamar de velho por causa disso. Dou várias razões para me chamar de velho, menos essa. Eu não tenho caneca do lado da minha cama para dormir. Porque eu deito, durmo e acordo só na hora. Mas tudo bem. Acordo na hora de... Tudo bem. Pra acordar. E acordo com o despertador ainda, porque se deixar para acordar sozinho... Não. O despertador ainda é importante. Que tá aqui, né? Não, tá aqui. Celular. Mas enfim, um dos lugares... Porque eu tenho vários empregos, né? Assim, como todo bom jornalista. Poucos trabalhos, mas vários empregos. E aí, um dos que eu sou empregado de trabalho, os funcionários ganham no mês de aniversário um presente, todos os anos. Uhum. Normalmente, quem ganha é minha mulher, porque nunca é para mim. Sempre é uma coisa que as mulheres adoram. Boa. Sim, porque a maioria das pessoas que trabalham... E faz sentido, né? Sim. 3/4 dos funcionários são mulheres, obviamente é o público que precisa agradar. Mas desta vez eu vou me vingar, porque o presente deste ano, e o meu aniversário se aproxima, quebrou a minha a caneca. Não é caneca, é a embalagem lá que bota água. É uma embalagem daquelas térmicas. Gente do céu, eu não vejo a hora. Essa tu vai usar daí, Vou usar, é minha. Boa. Tem até 4 cores lá, já escolhi até a minha cor. Boa. Eu olho aquilo lá e disse, meu Deus, Leonice, quando é que tu vai me entregar isso aí? Bom, já sabe, quem quiser presentear Claudemir Pereira, recebi canecas, copos e afins do urso com asa serão muito bem bem recebido. Eu gosto. Recebi uma mensagem de voz aqui, que eu obviamente não vou poder ouvir. Bom. Mas posso dizer que é de alguém que seria candidato, talvez não seja mais. Então vamos deixar esse assunto daí depois tu revela aí quem é. Mano, quem são... não posso. Se ela está dizendo que vai ser candidato, como é que eu faço? Bom. Então tá. Depois eu vou te mostrar. Agora, tem umas artimanhas aí pra gente... Ouvir sem... Na verdade a gente tem um contato que a gente mantém no WhatsApp ali, que a gente encaminha o áudio para esse contato, e o contato te manda o texto do que diz o áudio. Verdade? E aí tu pode ler. Vou fazer isso aí. Verdade. Se tu quiser, pode me mandar que eu mando para esse contato e aí te manda a mensagem para tu ouvir. Mas assim, eu vou contar uma outra coisa aqui para vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. As outras 2 pautas eu acho que não vão sair hoje. Vamos direto para política. Aqui, tem uma coisa que as pessoas sabem, eu não tenho nada contra candidato forasteiro, tá? Mas eu não abro espaço para candidato forasteiro. Sim. Às vezes o cara diz, mas é porque o meu redator contrabandeou. E não é nem por falta de vontade, não é por falta de orientação, às vezes esquece mesmo. Porque a notícia está ali, né? Sim. Eu me recuso a noticiar de deputado de fora, por exemplo. Sim. E aí eu tenho um cara que quer descobrir o caminho. Me manda todos os dias. E ele não notou ainda, a assessoria não notou ainda, não sai porra nenhuma. Somos bairristas, desculpe, pessoal. Eu sou. Não Claudemir, ainda na Câmara, tá? Teve uma reunião pública na quarta-feira com o objetivo de debater a licitação do transporte público coletivo de Santa Maria, tá? E o secretário de Mobilidade, Orion Ponce, ele disse que o investimento para a área, para viabilizar o transporte público, seria de 20 bilhões em 20 anos. O que dá, rufem os tambores, esse cálculo eu consigo fazer de cabeça, 1 bilhão por ano. Não, 1 bilhão por ano não. 20... é 2 bilhões. Dá 100 milhões por ano. 2 bilhões, não 20, gente. Olha aqui, botei um zero a mais aqui, desculpa. Tá? 2 bilhões em 20 anos, o que daria 100 milhões por ano.
Tem comentários a tecer, Claudinho? Tenho, que não é novidade nenhuma, né? Mas eu vou dizer igual. Deixa eu ver aqui, tudo livre ainda? Deixa eu ver aqui. Tudo livre. O meu repórter perguntando se está tudo livre em determinado lugar. Está tudo livre, toca a ficha. Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer agora. Primeiro, eu acho que nós temos, se somar todas as empresas de Santa Maria, nós temos eu não consigo encaminhar isso aqui sem abrir. Tudo bem. Depois Depois do programa eu te ensino. Porque agora, desculpa, Magali, não vai dar para ouvir. Mas, enfim, eu acho que tem empresas da cidade que, somadas, elas conseguem esses 2 bilhões ao longo de 20 anos. Mas eu acho não, tenho quase certeza que se for isso mesmo vai dar deserto, mas vai dar deserto. Quem é que tem a capacidade de longo prazo? Primeiro que as empresas não sabem se vão durar 20 anos. Sim. Não é que elas não queiram durar 20 anos, mas talvez para durar 20 anos elas têm que abrir mão de alguns serviços que elas oferecem hoje, por causa da incapacidade de investir. 100 milhões por ano, você imaginou? Porque isso aí significa... Não é 100 milhões por ano, isso aí é um cálculo aritmético. Conta de padeiro que a gente fez aqui. Simples. Não, mas quanto é no primeiro ano? Sim, exato. Pode Quantos ônibus não tem que ser comprados? Novos. 200 ônibus? Sei lá. 200 ônibus, quanto é que custa 200 ônibus? 500, vou botar aí baratinho, 500 mil, é mais de 500 mil, mas não, se for 500 mil, pode ser mais já são 100 milhões só aí nos ônibus. E tudo, olha, tio, é muito difícil. Mas uma coisa eu sei, 2 coisas eu sei. Primeiro, a licitação não vai resolver o problema do transporte coletivo sozinha. Segundo, que ninguém se iluda, sem subsídio público, não tem como bancar uma tarifa de 5 pila. E essa é a questão. Porque não tem. Tem muita gente que, claro, não estou dizendo que fazem isso intencionalmente, mas tem muita gente que clama pela licitação e do outro lado, quem recebe esse clamor pensa que a licitação por si só resolveria o problema e que seria a solução para a tarifa, um preço mais acessível e tudo mais. E não é essa a questão. O que vai resolver isso, a licitação ela tem que ser feita por uma questão legal, para estar tudo certinho, direitinho, a gente não ter para a gente ter tudo preto no branco como deve ser. É legal a licitação por esse ponto. Mas o que vai resolver a tarifa ela ser justa, não ser, ela ser mais cara, ser mais baixa, a questão das gratuidades e tal, é o subsídio, outra coisa, não é a questão das gratuidades, não é a licitação. A questão das gratuidades está sendo tratada não como princípio. É uma coisa que eu imagino. Por princípio, eu acho que as gratuidades elas têm exageros óbvios. As gratuidades. Né? E como tal, deveriam ser combatidos. Mas elas não são combatidas por causa disso, elas são combatidas porque podem causar um aumento da passagem da tarifa. Então tem uma questão filosófica, vamos dizer assim, e tem uma questão econômica embutida nisso aí. Agora, do ponto de vista filosófico, eu sou contra quase todas as gratuidades, quase todas, quase. Não me pergunte quase que eu sou a favor, porque eu não consigo lembrar. Mas, por exemplo, acho que se não discutir a passagem, que não é gratuita, é metade, que é do estudante também, você não vai conseguir resolver o problema da passagem. Quantos estudantes usam o ônibus hoje, em Santa Maria? Sim. Houve uma época que era 35%, não sei, hoje deve ser menos, mas na época eram 35%, chegou a ser 35% do total das gratuidades representam 35% do total dos passageiros? Não, os passageiros. Só os estudantes. Só os estudantes significavam 35% do pessoal transportado. Sim. E claro, com o custo pela metade. Hoje eu acho que não chega tanto, tá? Porque a cidade cresceu, embora tenha mais estudantes, houve outras maneiras de... As pessoas têm mais casas de estudantes, enfim. Mas é um chute meu, eu não tenho essa informação, tá? Até se alguém tiver e puder passar, eu ficaria bem feliz. Né? Mas chegou a ser 35%. Sim. Se isso não impactar economicamente, o que vai impactar? Mas tá louco. Então... E aqui, ó, numa cidade como Santa Maria,
E eu não estou querendo, veja bem, eu não estou dizendo que ela tem que acabar. Eu estou dizendo que a gente tem que levar em conta para saber que isso significa um valor X na tarifa. E que é pago por todo mundo. Sim. Todo mundo não. Por todos os passageiros. Porque o que se quer é que a sociedade pague. Uhum. E numa cidade como Santa Maria, onde as linhas não são perfeitamente distribuídas e a quantidade de ônibus também não é ok, não tem uma sinalização uma sinalização ok também para as pessoas se acharem, os pontos de ônibus não são confortáveis, não são modernos, acaba sendo um negócio fadado ao fracasso, tu entende? Tem outra, eu já falei aqui também. É difícil competir com os aplicativos de mobilidade. Guilherme, já falei aqui e uso como exemplo a linha Nacional de Lourdes, linha Casa de Saúde, que passa ali na Nonoai Casa de Saúde? Nonoai Casa de Saúde, assim. Gente, passa, com todo respeito, eu não estou sendo... Por favor, não me entenda mal a expressão que eu vou usar, mas vou usar assim mesmo, para que as pessoas entendam. Passa em tudo quanto é biboca e para, de 100 em 100 metros. Isso é custo. Agora, o ideal que seria, e às vezes é 1 ou 2 quadras da Duque de Caxias. Por que não faz? Não entra de biboca nenhuma, passa para biboca no sentido carinhoso, sim. E fica só na Duque de Caxias. Por quê? Porque tem um morador, porque o cidadão quer o ônibus na frente da sua casa, ele não quer na frente da sua casa parquímetro. Não quer na frente da sua casa lixo, o coletor de lixo, mas o parado de ônibus ele quer. Mas tu já morou na frente de uma parada de ônibus, Claudemir? Não sei, mas as pessoas querem. As pessoas podem querer. Eu se eu puder escolher uma casa... Até burguês. Não, mas assim, ó, burguês. só para entender, só para o pessoal entender. O problema para mim é o barulho, não tem nada a ver com as pessoas que vão descer ou subir do ônibus. Falando às vezes. O barulho do ônibus freando na frente da tua casa e arrancando na frente da tua casa o dia inteiro... Como tu é? Hein? Mas tu é mais ou menos que nem o barulho do Telex, viu? Só para te avisar. O barulho do Telex tá ali, ó. Ouvidos sensíveis. Pau a pau. Mas enfim, tá bom, tem mais um componente. Me surpreende as pessoas quererem um ponto de ônibus. Quando eu digo na frente de casa, nas proximidades. Nos arredores ali. Quer dizer, próximo, bem próximo. Agora, caminhar 2 quadras, ninguém imagina. Se pudessem, seriam levados de coche para dentro dos lugares onde elas querem ir. Então, isso aí, claro que eu estou fazendo um exercício retórico, mas é verdade. Então, primeiro, uma licitação tem que ser racional, a racionalização das linhas é uma coisa obrigatória. E aí vai ter o quê? Reclamação. Aí vai aparecer o quê? Um vereador pedindo lá para o secretário de obras, eu preciso de uma parada de ônibus. Aí vai o secretário, não, liga para a empresa Bica. Quem me der? Bica ônibus. E diz, Bica Bus. Bica Bus. Vem cá, Guilherme, estou precisando, quem sabe tu dá uma paradinha ali. É assim que funciona? É exatamente assim. Barbaridade. Eu não sei se é exatamente assim que funciona, mas é exatamente assim que funcionava. Sim. E qualquer... Sabe que manda os vereadores mandam correspondência para tudo. A prefeitura tem gente lá só para atender requerimento de vereador. É um gasto desgraçado, desnecessário, do meu ponto de vista. Pedido de informações. E se não responder, o prefeito pode incorrer em crime de responsabilidade. Já imaginou o cara ser caçado, perder o trabalho por causa de um requerimento sobre um ônibus? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, é isso aí, é assim que funciona, é assim que a banda toca. Por isso que a licitação, ela só vai resolver se atacar esses problemas, senão não vai adiantar nada. Vai continuar caro, vai continuar mal atendida, segundo a opinião unânime, ou quase unânime dos funcionários, dos usuários, e vai ser caro, e se não para não ser caro, vai ter que pagar subsídio pela população. Aliás, o subsídio vai ter que sair igual, de qualquer maneira, senão a tarifa vai ficar em valores inviáveis. Exatamente. Claudemir, estou esfregando as mãos, Claudemir, sabe por quê? De faceiro? Sabe o Grêmio ganhou?
Não, o Grêmio não ganhou, mas se tivesse ganho não ia me deixar faceiro. Só porque eu sou colorado. Então então não sei por que tu tá fazendo Tô isso aí. esfregando as mãos porque eu tô faceiro que chegou a hora. Chegou a hora das do quê? políticas, Claudemir. Eu quero saber. Cadê o pão com ovo? Eu quero saber dos interesses, Claudemir. Vamos pra política. Nós estamos chegando naquela época, e eu até estava desacostumado com isso, porque fazia 4 anos, né? As nacionais a gente acompanha de longe, estaduais acompanha mais, de uma forma mais distante. É divertido até, mas é mais distante. Agora, quando tem que trabalhar nisso, complica um pouquinho. Por exemplo, eu tô fechei quarta-feira, que é o dia que eu fecho. Quarta não. Quinta-feira eu faço a luneta. Quarta-feira eu faço os textos principais. Essa semana, graças à imensidade do trabalho, eu tô até troncho aqui, porque eu trabalhando demais nos últimos dias. Eu fiz uma notinha na quinta-feira. Agora, além da luneta. Por quê? Porque chegou uma informação, não sei nem se não está conflitando com outras notas da coluna, porque começa aqui, ó. É assim, né? Começa... É a época de plantação. E aí, não, plantação não, às vezes não é plantação, às vezes, aqui eu pedi uma informação, espero que esteja bem, mas também não vou poder, não sei se vou conseguir mexer. Porque tem coisas assim acontecendo, é a época da definição. Dentro de 3 semanas exatas, vai fazer no sábado. Dia 20 começa o período de convenções eleitorais. Uhum. Não quer dizer que eu saiba, nenhum marcou a convenção ainda. E a maioria dos grandes partidos deve marcar para a semana seguinte, dia 20. Final de julho, início de agosto, até dia 5 de agosto. Dia 16 é o último prazo para inscrição dos candidatos. Mas as convenções, se eu não me engano, é até dia 5 de agosto. Então, no final de julho, bateram aí? Não, foi impressão. Marcelo, tu não me atrapalha, Marcelo. Enfim, é uma época, porque, diferente de outros anos, nós temos uma chapa só definida, completa. Segundo a maioria. Não. Segundo todos, menos tu. Segundo todos, menos eu. Então, tudo bem, eu aceito. É a única chapa definida. Mas mesmo que não seja a pessoa, digamos, mesmo que a pessoa não seja... Sim, os partidos... Os partidos devem ser. Então, assim, apesar do Maneco o Maneco só não é expulso do partido porque não vai fazer diferença, né? Porque ele vai terminar o mandato mesmo. Não vai concorrer. Meu amigo Maneco, não fica bravo, Maneco. Primeiro que não adianta, segundo porque é verdade. O que vai adiantar? A verdade deixa a gente bravo também, né? Pois é, mas não fica bravo. Ele resolveu ficar só para complicar. E ninguém vai tirar ele de lá mesmo, né? Sim. Mas a partir de 31 de dezembro ele está sem mandato, então o pessoal diz, não vamos incomodar com o Maneco. Deixa o Maneco ali. E do União Brasil, né? Então União Brasil e PT estão juntos. E vice-versa, na verdade. Mas tirando essa aí, que tirando o Maneco e o Guilherme, todos acham que não vai dar certo, né? E se não der certo eu vou cumprimentá-los, né? Porque eu não tenho, tanto faz para mim. Sim, não afeta em nada. Não afeta em nada, mas vou cumprimentar os amigos, se eles conseguirem. O Maneco com êxito, tu por... Sim, não, daí são duas coisas diferentes, né? O Maneco é por tentativa, eu é por achismo só, não tem... Mas enfim, tirando essa chapa, todas as outras, mesmo uma que está certa, não está certa. Que é PSDB e Não, e PP está certo. PSDB e PP está certo. Sim. O que não está certo é que a Lúcia Madruga vai ser a vice. Não está certo, Claudemir? Não, está certo, mas não está certo. Está certo, mas não está assinado. Está certo, mas ninguém confirma. Ninguém confirma. Mas olha, encontrei ela lá no... Onde é que eu encontrei? No Santa Summit, provavelmente. Foi lá que eu encontrei? Provavelmente. Eu acho que foi lá que eu encontrei. No Santa Summit, encontrei. Numa ocasião, um lugar público. E brinquei com ela. Mas como, professora, tem que ser... Ela foi numa capacitação do PP em Santiago. Uhum. Acho que levou o marido a tiracolo. O marido sai para isso, para ficar... tiracolo. Tem que parceriar. E aí eu disse, não, tudo bem, temos que... A gente está na chuva, tem que ser... Claro, ela tem que participar. Claro. Então ela está em todas. É candidata.
só que ninguém oficializou ainda. Mas, tirando essas duas, nós temos aí candidaturas a prefeito, do Riesgo, do Burman, do Macir Alves é candidato a prefeito. Ele e seu 8º partido. E a Roberta Leitão. Roberta Leitão, ela tá certa, mas não tem vice. Tony Oliveira. Nenhum deles tem vice. Sim. E tem alguns que gostariam de ter um desses aí como vice. Né? E tem a Magali Marques da Rocha também. Pré-candidata anunciada do MDB. Que ouvi dizer o MDB estaria flertando com Burman. Pois é, isso. Não, Burman e também mas que coisa isso aí, né? É uma informação que eu recebi de última hora e até eu coloquei na coluna da manhã. Mas é aquela coisa, né? Estaria flertando também com o José Riesgo. Seria essa coisa, estaria flertando, né? A gente não tem como... parece que quase foram pra cama. É mesmo? É. Boa. O pessoal é rápido. Manda aí. Dali pra casar é um pulo, né? Pra que casar? Não, mas pra formar chapa tem que casar, né? É verdade. Tem que assinar o papel. Então, mais do que casar, tem que assinar o papel. Em cartório. Enfim. Então tem um monte de candidatos a prefeito, ou pré-candidatos a prefeito, que não tem vice. É possível que alguns deles casem, fiquem na mesma chapa. Mas, ainda assim, eu estou prognosticando que nós vamos ter uns 6 candidatos a prefeito. 6 chapas. 6 chapas. O que? O mesmo número da última vez. Parece um monte, mas não é. Claro. Vamos relembrar aqui a última eleição. A última eleição teve Jorge Pozobon. Candidato à reeleição. Que ganhou. Teve Jorge Pozobon e Rodrigo Décimo. Sendo que Rodrigo Décimo, Jorge Pozobon no PSDB e Rodrigo Décimo então no PSL. Isso. Depois nós tivemos a chapa que chegou em segundo lugar, que era PP e MDB. O Sérgio Sequim e o Francisco Harrison. Sim. Agora bateram aí. Teve Marcelo Bisonho. E Fabiano Pereira. 3. Teve Jader Maretoli. Teve, né? E a vice dele, o professor que eu esqueci o nome. Ele, Jader Maretoli, então no Republicano. Sim. Aliás, o Jader Maretoli, 4 anos antes, havia sido candidato pela Solidariedade. Sim. E agora gostaria de ser pelo PL, mas não será. Não será. Teve também Evandro Ber. Evandro de Barros Ber. E... não me lembro quem foi. Ela era... Carla Kowalski. E também Luciano Guerra pelo PT. Isso. Quem o vice agora não... O vice era o Marion Mortari. Exatamente. Que hoje está no UB. Quer dizer, está se repetindo a chapa. Tu fica... só o nome que é diferente. Na época não me lembro qual era o nome do partido. PTB, PSD. Agora o Mortari está no União Brasil. Então, Era o Mortari. Que chapa original. Estranha, né? Original. E quase foi para o segundo turno. Quase. Por causa da força do PT. Não se pode desconsiderar isso. Sim. Quase que ficou fora do segundo turno o Jorge Pozobon e não o Sérgio Sequim. Mas, no fim das contas, depois, todavia, dizem na rádio, afirmando. O Claudemir então está afirmando, eu estou dizendo que os petistas votaram todos no Jorge Pozobon. Exato. Depois, no fim das contas, quem reelegeu o Jorge Pozobon acabou sendo a militância do PT. Exatamente, porque não, o que dizem não é a verdade. É só tu pegar o número de votos. Não, claro, o acréscimo de votos do Sérgio aqui foi muito pequeno. Aliás, esse é um cenário que esse ano não deve se repetir, né, Claudemir? É pouco provável. É pouco provável que sabe por quê? Que o PT vai acabar elegendo alguém que não o próprio PT, né? Se for o caso de Valdeci Oliveira ser digamos... um dos candidatos no segundo turno? No segundo turno, ele diferente do Luciano Guerra, ele vai ter votos não petistas, por causa dele. Não petistas, né? Sim. Não petistas. Sim, porque se não tiver voto não petista, ele não se elege. Não tem chance. Verdade. Assim, no primeiro... Não, é que no segundo turno o pessoal tem que escolher alguém e costuma votar por exclusão. Exato. Mas no primeiro turno, realmente, inclusive se ele tiver apenas votos petistas, a chance de ir para o segundo turno é muito pequena, inclusive. Né? O que tu acha? Acho. Se ele tiver apenas votos petistas, o que é improvável. O Valdeci deve ter mais votos não petistas do que o Luciano Guerra, como tu disse, né? E quase foi.
Quase filma tudo. Mas enfim, isso aí já é uma especulação que eu nem sei se eu quero fazer, porque eu não sei nem se a lei permite. Não, e também não, muito cedo, e aquela coisa toda. A gente não sabe nem quem vai ser o vice do Valdeci. Não. Tô brincando. A gente não sabe quem vai ser o vice do Riesgo, do Burman. Sim, e aliás, assim, ó, tô curioso demais, Claudemir. Tô assim, querendo que as semanas não, passem. Eu não quero, pode ir mais devagar. Porque eu tô curioso demais para saber justamente isso. Quem vai ser o vice do PL? Quem vai ser o vice do Novo? Tô curioso para saber o que estão amarrando. Agora, aí que a gente uma coisa engraçada, né? Eu até ia escrever sobre isso, mas eu acho que eu escrevi isso no ano passado e não quis repetir. A direita está completamente dividida. Porque eu considero de direita Tony Oliveira, Riesgo e Roberto. Sim. A Roberta mais à direita dos outros. Sim, a Roberta é uma direita mais extrema e mais conservadora dele. Destra. Sim. Como eu costumo chamar. Sim. Mas isso não é ofensivo, é apenas a realidade. Só ver as posições que ela assume do ponto de vista parlamentar. Mas, enfim. E ela mesmo se assume de direita, então... Aliás, o pessoal perdeu a vergonha. Quando eu digo perdeu a vergonha, não é no sentido pejorativo. Sim. É bom isso aí. Perdeu o receio, então, digamos. Pode ser. Ser chamado de direita. As pessoas se dizem de direita com tranquilidade. Claro. E tem que ser assim. Claro. Assim como o pessoal de esquerda se diz de esquerda com tranquilidade. Porque eu tenho uma coisa que me irrita muito. Agora não, porque faz tempo que eu não uso. Sempre tem um idiota que usa, mas é um idiota. Ou uma. Porque não tem gênero isso aí. Esquerdopata e direitopata. Não é doença ser de esquerda. Claro. Logo não é uma apatia. Ter posicionamento não é de esquerda, não é doença. Não é doença claro de direita nem de esquerda. É apenas um posicionamento político-ideológico. E às vezes as pessoas nem sabem o que estão falando. Eu fico irritado, isso sim, irritado para mim, né? Porque não adianta. Então deixa assim, fico eu irritado com o Claudemir. Claudemir dá um soco no Claudemir, dá um bofetão no Claudemir. E metaforicamente, né? Porque eu também não gosto. Só de autoimolação não é comigo. Não. Deus o livre. Mas enfim, o que eu queria dizer para fechar do que toca a mim, que eu já vi que bateram ali agora. Já, agora sim. Quer dizer assim, agora foi. É que essa é uma época em que acontecem muitas coisas, inclusive surpreendentes. Nada parecido com aquela que tu está querendo que aconteça. Olha. Querendo que aconteça, não porque quer, mas é para poder confirmar tua tese. Não quero que aconteça, só fiquei assim. Ouvi uma coisa aqui, pesquei outra ali, fiquei sabendo de uma lá. De pessoas que gostariam de ter o cara do lado dela. Eu construí minha tese daí, né? Porque tem também. Eu acho louvável, pelo menos, eu ter construído a minha tese. Tá cheio de gente aí que fica só se apropriando da tese dos outros. Falei com um cara hoje de manhã. E não vou dizer o nome, porque senão vai dar problema para ele. Para mim não dá problema, mas para ele pode dar. E ele disse assim, exatamente como tu tem toda razão. A gente fala, mas a gente gostaria de ter o cara do nosso lado. Por menos voto que ele tem voto. Por menos, já teve mais. Sim. Então é melhor ter esses votos do que não ter esses votos. Melhor estar comigo do que estar com o PT. Disse esse meu amigo. Essa pessoa. Depois te digo quem é. Tá. Boa reflexão. Mas é isso aí. Então, 95% das pessoas que falam mal desta chapa gostariam de ter metade da chapa do seu lado. Eu tenho. Vou ter. Não estou dizendo tu, né? Sim, mas vou te dizer uma sensação também que eu tenho, tá? E aí, olha, às vezes até eu agradeço a nossa audiência ser um pouco mais seleta, porque se nós fôssemos um veículo de massa, eu ia estar ferrado com o que eu vou dizer agora. Mas eu tenho a sensação que dos eleitores do Dr. Farré, aqueles que ainda estão vivos ficaram muito revoltados com ele pela parceria que ele firmou, e talvez ele não junte tanto voto assim. Mas junta mais do que outros. Ainda assim deverá juntar bastante, mas talvez não tanto quanto o PT está pensando. Aí já é um chute teu, né? Chute, claro, por isso que eu disse. Depois dessa aqui, se a nossa audiência fosse um pouquinho maior, podia ser cancelado. Eu acho que isso aí tem data, essa tua tese tem data de validade, né? Sim. Até dia 5 de agosto a gente saberá. Não, a tese de que ele pode não ir, né? Mas a tese da quantidade de votos a gente vai saber lá por outubro. Em outubro a gente vai saber também. Ou seja, pelo menos as minhas teses elas podem ser
derrubadas, assim, né? Tem gente que teses que não tem nem como derrubar depois, né? Ele fica o resto da vida com a tese perfeita. Então tá. Deu, né? Deu. Chega. Chegamos lá. Ganhamos um pouquinho de hoje. A gente tava com saudade de fazer o programa, daí ele passou um pouquinho do tempo ali, mas fora isso... Passou o tempo? Passou um pouquinho do tempo. Mas tá... 2 semanas sem fazer programa, Claudemir. É óbvio que quando a gente se juntar, você ia falar mais do que... Aí do que eu deixo por conta de vocês aí em casa. Então tá. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, tá? Principalmente quem chegou até o fim aí do programa. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.